Opa, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube, é um prazer ter você por aqui. Caso você seja novo, já se inscreve, ativa as notificações e deixa esse gostei também, para que de fato o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e comece a te notificar daqui para frente dos vídeos que eu for postar. E nessa aula eu vou te ensinar aqui uma das técnicas de iluminação para que você chegue em um resultado cada vez mais realista. E eu já pontuo que, assim como não há uma verdade absoluta, também não há uma técnica absoluta, ou seja, um único caminho. No Photoshop há um efeito e há diversos caminhos para você chegar nesse mesmo efeito. Isso daqui é apenas uma das técnicas que eu vou estar te ensinando para que de fato venha fazer com que você conheça novos caminhos e assim venha começar a explorar mais as ferramentas que o Photoshop te disponibiliza. E basicamente o que nós iremos utilizar aqui são justamente as camadas de ajustes, tá? Claro, utilizando ferramentas como degradê, pincel, enfim, por aí vai, mas assim, a base principal será as ferramentas de camadas de ajuste. Então, já com a nossa imagem aberta aqui no Photoshop, o primeiro passo é identificar qual será a nossa missão aqui dentro desse projeto. Então basicamente aqui vai ser o seguinte, eu vou adicionar um ponto de luz aqui nesse farol, não só nesse quanto nesse, tá? E nessas 4 lanternas aqui, fechou? E não somente isso, mas eu quero mudar a cor desse vidro aqui também, tá? E não somente desse, mas desses aqui que eu tô marcando também. Pontuando que nem sempre você vai ter uma clareza total do que você vai precisar fazer no projeto. Há problemas que surgem durante o processo, durante o trabalho, ou seja, digamos que você definiu que você vai fazer um ponto de luz por aqui, tá? E um ponto de luz que vai ser o nosso caso também, aqui ó, um ponto de luz solar, no qual vai refletir tanto aqui no prédio, quanto no carro, quanto nas folhas, enfim, e por aí vai. E você não definiu, deixa eu pegar uma borracha aqui, e você não definiu que você mudaria a cor desse vidro, perfeito? Isso daí vai acontecer no processo. Você com uma percepção visual boa, você vai identificar o que está encaixando e o que não encaixa, enfim, e você vai resolvendo esses problemas no decorrer do caminho. Fechou? Digamos que essa planta aqui está tendo um ruído na composição, então você vai retirar essa planta aqui, mas nem sempre isso vai acontecer de primeira, de cara, né? Você já vai olhar para o projeto e já vai falar, vou tirar essa planta. Nem sempre vai acontecer isso, mas eu já quero pontuar aqui qual será a nossa missão. Então basicamente serão os vidros, os pontos de luz no farol e também essa luz solar, fechou? Então vamos lá, como eu disse, nós utilizaremos aqui as camadas de ajustes. Então primeiro passo, eu quero começar aqui pelo farol. E eu recomendo que você, de fato, vá resolvendo os problemas por etapas, perfeito? Que não pegue um pouquinho aqui do farol, aí vai um pouquinho para o vidro, aí vai um pouquinho aqui para a luz do sol, enfim. Resolva o farol para depois ir para o vidro, ou então para a luz solar e por aí vai. Porque senão você vai fazer pouquinho de pouquinho, não vai gostar da composição, não vai gostar do resultado e vai acabar desistindo desse projeto. Então eu te recomendo que você faça pouco a pouco, da melhor forma possível, de uma maneira mais perfeita que você conseguir. Então primeiro passo, eu vou escolher aqui a ferramenta caneta, beleza? E vou realizar aqui uma seleção nessas áreas aqui do farol. Aqui na opção de demarcador, tá? Não é na opção de forma, nem na opção de pixels, mas sim na função de demarcador. Eu vou aplicando os pontos e vou realizando aqui a distorção desse demarcador, dessa linha, fechou? Então eu clico aqui, arrasto, ó, corto essa linhazinha, né, para não realizar a curvatura com base nisso. Eu posso fazer aqui também, né? Show de bola. Fechou? Agora eu venho aqui para o outro lado. Faço a mesma coisa. Realizo aqui a marcação, tá? Pode fugir um pouquinho, depois a gente vai aplicar aqui um raio de difusão, que é o feather, e vai esconder essas imperfeições, essas pequenas imperfeições, né? Agora eu vou clicar aqui com o Ctrl, tá? Pressionar a tecla Ctrl e clicar fora, para ele desativar aqui essa demarcação, porque caso eu realize uma seleção, clica aqui em seleção, você vai perceber que ele só vai realizar a seleção de um lado. Então para que isso não aconteça, clico com Ctrl, clico fora e agora sim eu ativo a seleção. Aqui eu não vou aplicar um raio de difusão, tá? Não vou aplicar o feather, eu vou aplicar diretamente na máscara, fechou? Então dou um OK aqui e agora eu vou aplicar aqui, ó, uma camada de ajustes, beleza? Que é justamente a camada de curvas. Você percebe que essa camada, ela já vem diferente, né? Já vem tudo ao redor preto e somente a área na qual nós selecionamos branca, perfeito? Que é justamente a área na qual nós queremos aplicar esse efeito. Caso você queira fazer o inverso disso, é só você selecionar a máscara, tá? E apertar Ctrl I, beleza? Que aí você vai perceber, ó, que toda curva ela é afetada ao inverso e não nessa área na qual está selecionada. Caso você queira mexer na curva, ou melhor, na lanterna, né, que foi justamente o que nós selecionamos, Ctrl I. Nesse caso não vai precisar apertar Ctrl I porque já vai vir dessa maneira aqui, perfeito? Então eu vou aplicar a curva aqui, ó, e vou puxar um pouquinho, ó,
dessa hastezinha para cima, perfeito? Trazendo esse brilho, tá? Pode estourar um pouquinho, tá? Que tá ok. Aqui vai ser a nossa base, a nossa estrutura para que de fato as outras composições, as outras camadas, né, venham ser sobrepostas aqui, realizando o efeito completo. Feito isso, no canal RGB, agora você vem aqui, ó, em vermelho, tá? E você sobe um pouquinho aqui, ó, essa haste, já para trazer um pouquinho de cor e ser a nossa base, a nossa estrutura. Agora eu vou aplicar um pouquinho de verde, tá? Justamente para trazer esse efeito mais amarelado. E agora eu vou vir aqui em azul e puxar para a direita, perfeito? Para trazer esse efeito também amarelado. Sempre dá uma olhadinha, tá? Uma olhadinha básica se você não tá pesando muito na saturação. Porque caso eu puxe muito aqui, ó, você percebe que a saturação tá demais, né? E você precisa também estar atento aos detalhes, porque aqui é um cenário externo, né? Então não há tanta saturação assim. As cores são um pouco mais difusas, né? São um pouco mais opacas, enfim, por já ter a presença de uma luz, né? Que é a luz solar, que é justamente o que a gente vai reforçar aqui, aplicando um ponto de luz. Mas enfim, você tem que estar atento a esses detalhes para que de fato você chegue na composição realista. Então aqui, ó, eu vou clicar na máscara, tá? Nessa parte preta, e agora eu vou clicar aqui, ó, ou melhor, arrastar essa hastezinha para aplicar um feather, ou seja, vou aplicar aqui um feather de 0,9 mais ou menos. Somente para ter uma difusão, ter essa transição mais suave. E agora eu vou duplicar essa camada aqui, Ctrl J. Vou fazer o seguinte, pressionar a tecla Ctrl e clicar aqui em cima da máscara. Você vai perceber que ele vai realizar aqui uma seleção. Agora eu vou vir aqui em selecionar, modificar e expansão. Caso o seu esteja em inglês, expand, perfeito? Expandir em 15 pixels, eu acho que já tá ok, show de bola, 15 pixels já tá legal. E agora eu vou fazer o seguinte, com a cor em preto aqui, eu vou dar um delete, beleza? Que ele vai expandir essa seleção, trazendo mais detalhes aqui para nossa composição. Ctrl D, você desativa essa seleção. E agora clicando aqui na máscara, eu vou vir aqui em propriedades e vou aplicar um raio de difusão ainda maior. Perfeito? Aqui já tá bacana. E aqui eu posso estar utilizando dessa mesma camada de ajustes para eu estar realizando outros efeitos, perfeito? Então eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, para não ficar tão forte, tá? E vou tirar um pouquinho esse brilho. Fechou? Trazendo um pouquinho mais de contraste. Aqui já tá legal. E aqui a gente já teve a nossa segunda camada, né? Você percebe que tá um amarelo bem forte, então eu vou aplicar um pouquinho de vermelho aqui, beleza? Vou aplicar um pouquinho de vermelho, show de bola. E depois a gente vai corrigindo aqui na relação, na questão da vibratilidade. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui, ó, cor sólida. Vou vir aqui no laranja, mas não vou aplicar um laranja bem pigmentado como esse. Fechou? Então eu vou puxar um pouquinho aqui para o marrom, que já tá ok. Eu vou apertar aqui, ó, no modo de mesclagem e vou selecionar aqui o modo de mesclagem divisão, perfeito? Que esse divisão aqui, ele vai trazer esse efeito mais opaco e esse efeito de fato mais claro, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, você percebe que tá branca, eu vou clicar na máscara de camada e vou apertar Ctrl I, que ela vai inverter essa seleção escondendo tudo. Agora com o brush, ou com o brush, né? Ou então com a ferramenta degradê, na versão aqui na opção de radial, você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui, ó, e ir revelando essa camada. Aqui, ó, você precisa colocar no branco e vai revelando essa camada. Fechou? Então, ó, show de bola, não revela tanto, até porque essa luz ela não vai tão longe assim. E depois você pode ir corrigindo. Você troca aqui para o preto, você vai corrigindo aqui, ó, retirando algumas partes que você não quer. Fechou? Então, ó, vi que saiu demais aqui. Show de bola. Vou retirando essas áreas aqui. E como eu disse, você pode fazer isso daqui com o brush também. Ou seja, você pega o brush, seleciona aqui na cor preta para retirar, ou então na cor branca para retornar com as informações, e vai pintando aqui, ó. Você vê que vai retirando, show de bola. E caso você queira acrescentar informação, é só você clicar ali na cor branca e ir voltando aqui nas opções. Vou tirar só mais um pouquinho aqui, ó. Aqui já tá ok.
E uma coisa muito interessante de você trabalhar com camadas de ajustes é de fato você trabalhar de uma maneira não destrutiva, ou seja, você não está afetando diretamente a camada principal, você está aplicando coisas sobrepostas a essa imagem base, né, que é justamente a imagem do Jeep e a imagem original. E outra coisa também é o fato de você ter a disponibilidade de você poder estar editando aqui. Então, digamos que eu não queira essa base aqui tão forte, então eu posso estar retirando aqui, ó, um pouquinho dela, fechou? Que é o nosso caso aqui, ficou bem mais interessante. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero reforçar um pouquinho aqui essas áreas mais claras do farol, trazendo de fato essa realidade. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui mais uma camada de ajustes de curvas e caso eu queira essa máscara de camada aqui, na qual a gente já está utilizando, que já está recortada, que é justamente do farol, eu posso copiar e substituir essa máscara. Eu pressiono a tecla Alt e arrasto, puxo e arrasto, beleza? Aí vai abrir essa caixinha aqui e você coloca assim, substituir. Mas aqui não é o nosso caso. Aqui então, como eu disse, eu preciso e quero reforçar esses pontos brancos aqui do farol. Então eu vou clicar aqui, ó, dois cliques nessa camada de ajuste e vou reforçar aqui os tons de branco, pegando aqui agora, ó, dessa área e reforçando esses tons até aqui mais ou menos. Fechou? Então, como você pode perceber, ela está sendo aplicada em toda a área, né? Em todo o canvas aqui da nossa composição. Mas eu não quero isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa máscara de camada e vou apertar Ctrl I, que aí ela vai inverter, escondendo toda essa edição. E agora eu venho com a ferramenta de Brush e venho revelando aqui com a cor branca, beleza? Essas áreas nas quais eu quero. Eu te recomendo que você não trabalhe com uma opacidade muito forte, tá? Vou deixar aqui em 50% mais ou menos. E o fluxo também em 50%, beleza? Que aí você vai fazendo de pouco em pouco para você não pesar a mão, passar do limite e se tornar ainda mais fácil o trabalho. Então você vem revelando aqui, ó, essas áreas, perfeito? Você pode até, ó, jogar um pouquinho assim, ó, uma difusãozinha assim, ó, para ficar legal. Que aí traz um brilho maior. Então você reforça essas áreas de branco aqui, ó, tá dentro do farol, fechou? Trazendo ainda mais essa realidade. E não só o que está dentro, você pode também, ó, puxar um pouquinho para de fora. Você percebe que já tem uns brilhos aqui na imagem? Você pode puxar esse brilhozinho aqui, fazendo com que essa iluminação seja refletida também na parte externa, que é justamente o que compõe a realidade do projeto. Fechou? Então vai puxando aqui, ó. Caso você perceba que há um ponto de luz real da imagem, já pode ir aplicando também. Você vê aqui, ó, o antes e depois, perfeito? Ah, pesei um pouquinho na mão, beleza. Você pode vir aqui e reduzir um pouquinho a opacidade dessa camada, fechou? Show de bola. Desse lado aqui já tá ok. E agora eu vou revelar aqui desse lado também. Vou aplicar uma difusãozinha aqui, show de bola. E aqui, ó, também, nessa parte interna. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada aqui de cor sólida e ao invés de eu deixar em divisão, agora eu vou mudar aqui para sobrepor para trazer essa luz mais pigmentada. E agora aqui com o pincel na cor preta, eu posso ir retirando algumas informações. E na cor branca eu posso voltando com algumas informações ou acrescentando em alguns pontos que essa camada aqui, essa máscara de camada não está. Perfeito? Então, ó, sempre trabalhando aqui com opacidade baixa, tá? 50%, mais ou menos isso. E suavização, ou melhor, fluxo também ali na mesma intensidade, tá? 50%, 40%, enfim, para que de fato você venha ter esse controle mais de boa e venha chegar em um resultado ainda melhor. Agora eu quero fazer o seguinte, aqui você percebe que toda essa iluminação, ela tá muito forte, ela tá muito saturada. Então para você corrigir isso, é bem simples, você vai aplicar aqui, ó, um filtro de vibratilidade e você vai diminuir essa saturação, beleza? Essa saturação como um todo. E depois você vai aplicar ali na área específica. Para que de fato você possa ver, você possa ter essa noção se está muito saturado ou não alguns elementos da sua imagem, você pode fazer o seguinte, você cria uma cor sólida e você faz aqui uma cor neutra, ou seja, 0, 0 e 50, perfeito? Show de bola. E agora você pode vir aqui, ó, e mudar o modo de mesclagem para luminosidade. E você percebe o seguinte, que esse tom de laranja aqui, ó, ou melhor, esse tom de marfim, ele tá numa saturação X. E esse tom aqui da nossa iluminação tá numa saturação Y, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa mesma máscara de camada, beleza? Que é justamente essas camadas aqui dos faróis, e vou jogar aqui para essa vibratilidade. Fechou? Vou substituir e agora
eu vou fazer com que essa saturação ela chegue um pouco próxima dessas outras tonalidades aqui, que é justamente a nossa base ideal ali, a nossa base principal da nossa composição. Então vem aqui no parâmetro de vibratilidade, ó, e vou reduzindo um pouquinho. Show de bola. Como você pode ver, ó, tava bem pigmentado, agora tá bem melhor. Fechou? Então posso reduzir até um pouquinho mais. Show de bola. Aqui tá bem melhor. Bem mais realista também. Basicamente é isso nesse primeiro farol. Caso a gente tenha alguma outra alteração para fazer nele, depois nós retornamos. Mas você percebe que nós fazemos todo o trabalho nele, realizamos o trabalho da melhor forma possível para depois partir para outra missão. Então eu vou agrupar tudo isso daqui, ó, colocar aqui, ó, farol principal e sempre vai dando essa olhada aqui nessa camada aqui de luminosidade, para você entender se há alguns pontos ou não, para você estar reduzindo ou aumentando a saturação. Você percebe que essa daqui, ó, essas folhas, elas permanecem bem saturadas. Depois a gente pode estar corrigindo. Então você percebe aqui o antes e depois, ó, já está bem bacana, bem interessante. E agora a nossa próxima missão é resolver essas questões aqui dessas lanternas inferiores. Então, com a ferramenta caneta novamente, você vai selecionando aqui. Você vai perceber que isso é um processo repetitivo, no qual você faz em uma e você repete em outras, perfeito? Pelo menos aqui nessa relação, nesse quesito de ponto de luz. Então, você vem aqui, ó, faz essa seleção, show de bola. Caso você queira realizar uma seleção circular, você pode vir aqui, ó, ao invés de opção de caneta normal, você vem em ferramenta de caneta de curvatura, beleza? E aí você pode estar fazendo aqui, ó, dando esses cliques, tá? Show de bola. E agora aperto Ctrl, clico do lado de fora, vou excluir esse ponto de ancoragem aqui, beleza? E vou realizar aqui a seleção, perfeito? Sem feather, sem nada. Ó, show de bola. Já realizou a seleção. Primeiramente eu vou começar a trabalhar com essas duas aqui. Então vem aqui, ó, mesma coisa, curvas, beleza? Vou aumentar esse parâmetro aqui para trazer esse brilho. Show de bola. Vou aplicar um pouquinho de cor, vermelho, verde. Você percebe que é bem rápido, bem simples. Foi demais, ó. Vem aqui no azul, coloca um pigmentozinho do amarelo e por aí vai. Perfeito? Vem aqui em propriedades dessa máscara de camada. Vem aqui e aplica um featherzinho, uma difusão de 0, alguma coisa. Aqui, ó, 0,9, já tá ok. Feito isso, eu posso vir aqui, duplicar essa mesma camada de ajustes, beleza? E vou aplicar aqui um brilho a mais. Vou voltar aqui, né? Puxar só o brilho agora. E aplicar aqui um Expand, beleza? Então vou vir aqui, ó, com a tecla Ctrl pressionada, clicar na máscara de camada, vir aqui em selecionar, modificar, expansão, um Expand agora não de 15, mas de 9 talvez, aqui já tá ok, show de bola. Com a seleção ali na cor preta, né, agora eu venho e dou um Delete, e agora novamente eu venho aqui no Feather,